Glória a Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Efésios 1, irmãos. No culto de terça, lá na Vila Santa Rita, nós falamos sobre a oração, sobre orar e perseverar em oração, porque aquele que bate se abre, procura encontra. Glória a Jesus, como está ali em Mateus capítulo 7. Aquele que pede recebe. Bendito é o nome de Jesus. Irmãos, é verdade. Glória a Jesus. Nós temos um Deus verdadeiro, nós somos filhos desse Deus verdadeiro, por adoção. Ele escolheu nos amar, se entregar por nós. Ele fez isso. Ele nos deu uma nova vida, nos deu um novo nome. Naquele dia nós saberemos, né? Nos deu um novo corpo. Naquele dia nós tomaremos posse desse novo corpo. O Senhor Jesus nos deu moradas celestiais, nos deu herança e nos fez vencedores. Ele nos fez assim. Nós já somos vencedores. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais. Já tomamos posse, já pertencemos ao reino. Já pertencemos ao reino. Bendito. E hoje trabalhamos pelo reino. E nós precisamos enxergar isso. Lembrar disso. Porque as coisas materiais a gente lembra bem. Porque a nossa carne em que habitamos ainda nos faz lembrar. Sentimos dor, as necessidades, ansiedades. É necessário sempre lembrar que em Cristo nós já somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou e se entregou por nós. Bendito é o nome de Jesus. Vamos ler capítulo 1 aqui de Efésios, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, aí ele foi bem específico, né? O apóstolo Paulo. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, nos lugares espirituais, celestiais, nós somos abençoados espiritualmente. Nós temos um poder muito grande da palavra, do Espírito Santo que habita em nós. Olha, eu não falei isso, tá vendo? Olha que coisa. Ele nos deu o Espírito e o Espírito mora em nós. Então, veja que poder que nós temos nas mãos. Um poder muito grande. A nossa realidade, dinheiro nenhum compra. Estudo nenhum, sabedoria dos homens nenhuma. Filosofias humanas, nada. Nada. Pode comprar isso. E bendito seja, né, o nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Glória a Jesus, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado, que é Jesus. Então, o plano de Deus, quando ele vem nos resgatar, é nos resgatar e nos fazer agradáveis, é resgatar e fazer uma transformação, fazer com que nós louvássemos a Deus através das nossas... E ele fez isso. E assim é a igreja de Jesus. Agradável, santa, né? E ele continua, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Então, além de tudo, ele nos capacita com sabedoria, com prudência. Havia sobre nós uma dívida impagável. Ele foi e pagou essa dívida com seu sangue. E isso tudo, irmãos, nos torna as pessoas desse mundo que tem a maior riqueza. Mas não é pela nossa capacidade. Não é porque nós alcançamos isso com algum esforço próprio. Foi tudo por graça. E é tudo o agir de Deus que nos conduz, nos sustenta e nos faz tomar posse a cada dia. Isso é importante, né, irmãos? Que nós possamos tomar posse dessas coisas. Porque, tudo bem, ele nos deu todas essas coisas. É verdade. É tudo isso mesmo. Desse jeito aí. Mas se eu não sei disso, é igual você ter uma conta no seu nome. É igual não, né? Vamos guardar as proporções. É igual você ter uma conta trilionária e tem tantos algarismos ali que você até se perde para saber quanto você tem. Mas você não saber que você tem. Você não ter o banco, não ter a agência, não ter a conta, não ter o cartão, não ter a senha. Tá lá, é seu, mas você não sabe disso. E aí você vive numa míngua danada, certo? Comendo uma comida simples, um pão amanhecido. Um dia tem um ovinho cozido, outro dia não tem só um chuchu, uma abobrinha. E você não sabe, mas é tudo seu. Tá lá, mas você não sabe. Mas o Senhor Jesus nos faz saber. O Senhor Jesus nos faz tomar posse. O Senhor Jesus... E Ele quer que nós possamos desfrutar de tudo isso. Só que as coisas espirituais precisam de homens e mulheres espirituais. E muitas vezes a gente fica patinando nas coisas materiais. Tendo tudo, mas vivendo como se não tivéssemos nada.
Glória a Jesus. Em Lucas 15, no verso 11, a parábola do filho pródigo. Nós vamos ver aqui nessa parábola. Irmão, essa parábola ela tem muitas lições. Muitas lições. Eu posso olhar para essa parábola e entender que aquele que pecou, aquele que era filho, porque para ser filho tem que ter crido, tem que ter se convertido, porque quem não crê em Jesus e não é convertido não é filho. Pode ser criatura de Deus, mas filho de Deus não é. Nós somos adotados porque nós cremos no nome de Jesus. Então eu posso olhar para essa parábola e entender que a mensagem da parábola diz que mesmo que alguém crendo em Jesus pegue tudo aquilo que ela recebeu de herança, toda a riqueza que ela tinha, que nós lemos ali em Efésios, ela pegou tudo aquilo e decidiu dissipar aquilo ali, mas aí, num dado momento, ela se lembra e ela se arrepende e ela humildemente volta até o pai, reconhece que não merece, que fez o que não devia, e ela vai encontrar um pai que tem graça e tem misericórdia. Aí é outra forma de olhar para essa passagem. Eu olho para essa passagem para conhecer como é meu pai. O meu pai não é aquele que me amaldiçoa. O meu pai não é aquele que lança no meu rosto os meus pecados, que me amaldiçoa, que abre o chão e me engole vivo. Não me manda serpentes, não me manda fogo do céu, não manda peste, não vem anjo com espada me degolar na peste, não. Esse pai que Jesus revelou é bom, cheio de graça e de misericórdia. E nós vamos ver uma outra forma de olhar para essa parábola. Vamos ler e os irmãos vão ver. Verso 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos para apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando em si, e tornando em si, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ele ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, os sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Todos se alegraram? Não. Verso 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o seu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E vindo, porém, este seu filho, lhe desperdiçou os seus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado, e achou-se. Então, quando eu olho para um filho de Deus, que tem tudo, que é filho, que é herdeiro, e esse filho está olhando só para ele mesmo. Ele não consegue ver que ele pertence a um todo do evangelho. Esse filho, ele pensou no quê? Esse irmão pecador está recebendo uma festa aí, e o meu pai nunca fez uma festa para mim, nunca me exaltou aqui por eu ser um filho tão fiel e tão obediente. Eu queria também, nenhum cabrito eu tive para festejar com os meus amigos. Então veja, mostra um filho olhando para si mesmo, não olhando para o todo, não olhando para a igreja. E ele tinha tudo. E ele, sendo herdeiro de... O Senhor falou para ele. Esse pai falou para ele. Quer ver?
Verso 31. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás... Mas para o filho não era bom, não era suficiente isso. Ele não estava fazendo mais caso disso, não era para ele algo... Ou talvez nunca tenha sido motivo dele se alegrar. Mas o pai considera isso. Ele disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Como nós lemos lá em Efésios. Porque ele nos abençoou com todas as bênçãos. E muitas vezes nós estamos lá batendo numa porta e querendo uma coisa importante para nós, é verdade. Uma coisa que para a gente tem valor, vai saciar uma sede, uma fome, vai suprir uma necessidade, vai aliviar uma dor, vai aliviar uma ansiedade, vai trazer um pouquinho de descanso, um pouquinho de paz dentro da sua casa. Vai, é verdade que vai. E nós ensinamos, ore, busque, peça, essas coisas também você pode pedir. Glória a Jesus. Mas entenda, né? As coisas materiais, nós não entendemos muitas vezes. Por que acontece isso, acontece aquilo na nossa vida? E nós não sabemos o que Deus vai permitir nós passarmos, porque aquilo vai produzir em nós algo de bom. Como diz lá em Romanos, capítulo 8, né? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas das coisas espirituais, é nós que colocamos barreira. Porque das coisas espirituais ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Então, se os irmãos olharem, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele manda uma carta para Corinto, para a igreja de Corinto, ele fala, olha, eu louvo a Deus porque vocês são cheios de dons, vocês têm todos os dons aí. Só que a carta todinha ele está corrigindo a igreja. Cheio de problema a igreja. Mas a igreja recebeu todos os dons. Nós recebemos todas as coisas espirituais. E muitas vezes, irmão, nós ficamos presos nas coisas mínimas desse mundo, dessa vida. E nós temos que buscar sermos espirituais. Os irmãos precisam buscar ser cheios do Espírito, fervorosos em oração, em intercessoria. Vir para o culto sem ser um cansaço, uma obrigação, só um temor. Não tem que ser um temor, tem que ser uma alegria. Ah, mas é sempre a mesma coisa, é sempre do mesmo jeito. A gente tem isso de fraqueza, de dificuldade, de... Irmãos, nós, fervorosos, nós incendiamos isso. Os irmãos vierem sempre fervorosos, a oração aqui da igreja. A hora do louvor, todo mundo vai abrir a boca, todo mundo vai cantar. A hora que tiver palma, todo mundo vai bater palma. Mas não é assim. Na hora da oração, muitas vezes não tem oração. Muitas vezes não tem. Às vezes a gente até ajoelha, mas a oração não sai. E tudo bem. E não tá tudo bem. Na nossa casa, irmãos, ajoelhar para orar... porque eu tenho que ajoelhar, mas a oração é uma coisa acostumada, é uma coisa praticamente automática. Não é uma conversa com Deus. Tem que ser uma conversa. Tem que ajoelhar e falar como se você estivesse ali, vendo ele, ele te vendo. Por quê? Porque ele está te vendo, é você que não está vendo ele. É você que não acredita mais nisso. Você tem que acreditar. Porque é real, é verdadeiro. Então, nós temos que buscar esse fervor. Porque ele está dizendo, olha, todas as coisas são tuas, eu já te dei. É tudo seu. E aí a gente fica assim, só no mais ou menos. Garantido a salvação. Mas é um momento, que é hoje, é o momento de sermos fervorosos. Glória a Jesus. E eu preciso muito dessa palavra, irmãos. Eu falo para os irmãos, eu preciso muito desse conselho. Já fui muito mais fervoroso. Estou confessando. Bendito é o nome de Jesus. Então, os irmãos perceberam essa parábola, a profundidade dela? Enquanto eu li aqui, eu percebi aqui que esse homem, que era filho, o mais novo, ele foi pisado pelos homens no mundo. O que a palavra diz? Mateus capítulo 5. Vós sois luz do mundo e sal da terra. Se o sal for insípido, para nada presta, aproveita. Só serve para ser lançado fora e pisado pelos... É o que aconteceu aqui. Enquanto ele era filho, enquanto ele estava ali com o pai, enquanto ele estava vivo no espírito, é uma coisa. A hora que ele foi para o mundo... Ele desejava comer a bolota dos porcos. E nem isso ele recebeu. Tão pisoteado que ele era. Então o mundo, para o cristão que cai, para o cristão que desanima, o mundo pisa. Com certeza. E aconteceu isso aqui na vida desse filho. Mas ele encontrou misericórdia, porque no Pai nós encontramos misericórdia. Então não existe, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, irmãos, existe misericórdia, existe graça. Para todas as pessoas, quem se afastou, muitas vezes a gente pode pensar assim, alguém se perdeu, o último inimigo a ser derrotado, a ser vencido é a morte. Então, se a pessoa está viva ainda, e ela lembrar do Deus bom que ela conheceu, e ela voltar, esse pai vai fazer exatamente a melhor roupa, ou seja, vai revestir ele, vai lavar ele no sangue do cordeiro, vai fazer uma aliança de novo com ele, um anel no dedo, vai calçar os pés do entendimento dele, vai dar de novo, porque ele tinha perdido o entendimento.
Irmãos, a pessoa que se afasta de Cristo, que se afasta do Pai, ela perde o entendimento. E coisas que você não acredita mais, a pessoa de repente está falando uma maluquice. Mas se ela se arrepender, se ela lembrar, ela encontra. Então veja, são muitas as lições em uma só parábola, né? Então a riqueza do Evangelho é muito grande. E o Senhor Jesus nos dá essa riqueza. Então, ele nos motiva, né, em 1 de Timóteo, capítulo 4, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e daqui há de vir. Porque essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então, nós começamos na parte onde ele fala, porque o exercício corporal para pouco, irmão, o exercício corporal, eu como estou sedentário agora, eu estou vendo como faz diferença, eu não estou fazendo exercício, então eu estou um velho cansado, né? Quando eu faço qualquer coisa, eu fico dolorido, eu fico indisposto e durmo igual um bebê recém-nascido, depois que mama. Tão cansado, né? Aí você deita assim, desmaia, gostoso. Agora, quando não faz exercício, irmão, fica lá dificuldade para dormir. Mas do que ele fala aqui? Ele não está considerando a vida material. Ele está falando pouco aproveita, por quê? Porque essa vida material é muito pouco, irmão, perto da vida espiritual. E do contrário, o exercício espiritual é muito importante, que é o que ele quer dizer aqui, e que a palavra diz. Exercitar-se depois de velho, como eu estou hoje, né? Estou partindo para a terceira idade, é diferente do que quando eu era jovem, né? Quando eu era jovem, eu fui para academia e eu fiquei fortão, né? Bem forte. E depois de velho, você vai e se esforça e faz força e faz para conseguir muito pouco, muito pouco. Então, para gerar músculos, esforça, você repete. Quem foi para academia ou quem faz academia, é uma repetição de exercício. Você fica repetindo. E aí, tudo bem. Você vai lá para academia, é aquele negócio todo dia, carregar peso, repetir, fazer a mesma coisa. Tem gente que não suporta isso. Aí o que ele faz? Ele vai andar na rua, ele vai caminhar no parque, ele vai fazer alguma coisa diferente, ou ele pratica algum esporte, porque ele fala assim, não, esse negócio de academia eu não gosto. Então eu faço algum esporte que eu acho mais legal, não é tão entediante. Mas muitas pessoas fazem academia, e tudo bem. Mas e na hora de repetir as mesmas coisas no Evangelho? Porque o exercício corporal, para pouco se aproveita. Falando da vida espiritual, por quê? Ainda se aproveita um pouco? Porque o nosso corpo é templo do Espírito. Se eu cuidar bem do meu corpo, zelar bem desse corpo aqui, que vai ser usado pelo Espírito, isso é bom, não é? Mas é pouco perto do Evangelho. Então, se eu me exercito muito na academia, por que eu não posso me exercitar das coisas do Espírito? Por que a gente é negligente nessa parte? Não é? Nós somos muitas vezes negligentes em orar, em ler, em meditar. Comecei a ouvir a pregação. Aí eu vou fazer qualquer coisa, a pregação termina, eu não prestei atenção em nada. Ué, eu vou ouvir de novo. Não ouvi nada, estava ocupado aqui, não prestei atenção. Não posso admitir. Ia falar assim, eu ouvi a pregação, não ouvi coisa nenhuma. Volta o vídeo lá, assiste de novo o áudio. Até você ouvir. Mas é muito mais fácil colocar um outro vídeo para assistir. Você dar uma risada e não aproveitar nada. Aquilo ali é lixo. É só distração da carne. Glória a Jesus. Vamos continuar a leitura, irmãos? Verso 10 agora. Porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Ou seja, faz o que eu devia estar fazendo aí e não posso. Então ele deu só a responsabilidade de cuidar da igreja para um menino que era dele, ele está passando uma responsabilidade, dizendo para ele, persiste em ler, persistir, perseverar. Você persevera e você se esforça naquilo que é difícil de fazer. Porque o que é fácil fazer... Alguém aqui tem dificuldade de almoçar depois de ter trabalhado 6 horas? Você precisa perseverar nisso? Não precisa, né? Não precisa perseverar nisso. Você vai lá e come. Você pega uma pratada lá e arrebenta. Né, irmã? Você precisa perseverar para não comer muito. Porque para comer você come bem. Não é verdade? Então, a gente persevera e luta porque é difícil fazer, não porque é fácil.
persistir, perseverar, é porque a nossa carne não quer isso. Lembra que tem uma luta? Porque a sua carne luta contra o espírito, e o espírito contra, e um combate contra o outro para que não façais o que quereis. Glória a Jesus. Então, verso 14. Não desprezes o dom que há, porque vocês foram abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que... Irmão, isso aqui, eu já falei isso para os irmãos, a responsabilidade de pregar na igreja, de louvar, de orar, de ter um compromisso, de não falhar, faz muito bem. Então, ao mesmo tempo que é desgastante, que é cansativo, então todos os dias, né, a gente tem que estar lendo. Você vê que o texto, o que o texto diz aqui? Verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da... Então eu não posso cuidar só em pregar bem, em conhecer a palavra para pregar. Eu tenho que cuidar de mim. Porque eu preciso pregar e preciso viver o que eu prego. Então, quando a gente traz uma palavra como essa, muitos irmãos não pregam. A maioria dos irmãos não prega. A maioria dos irmãos não trabalha de alguma forma como evangelista, trabalhando em algum ato do culto ali, ministrando louvor, oração na igreja. E a gente sabe que para esses irmãos é mais difícil perseverar. O irmão que tem um compromisso, se ele é responsável, é mais fácil até para ele ter uma vida cristã, porque ele tem aquela responsabilidade, aquilo ali cobra ele todo dia, faz bem para ele. Eu dou graças a Deus por isso. Por quê? Porque eu sei que é mais que não tem algum compromisso, se manterem firmes. Mas hoje o conselho não é para presbítero como Timóteo, é para a igreja toda, para o presbítero e para o não presbítero. Nós temos que ser fervorosos e tomar posse, porque somos abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Nós somos filhos de Deus. Ele pôs a melhor roupa em nós. Nós temos esse anel no dedo. E temos os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Glória a Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Então, em 1 de Coríntios, vamos ler um verso lá. Capítulo 13, verso 11. Esse capítulo, né, irmãos, ele dá bastante detalhes sobre o amor de Deus, a caridade. Esse amor, essa caridade, não fica tão evidente para nós, porque eles traduziram para amor. E no grego era uma palavra diferente do amor, que a gente chama de amor, sentimento, de homem para mulher, pai para filho, de filho para pai. É uma outra palavra aqui. Por isso que algumas Bíblias usam caridade. E não tivesse caridade. Quem que tem uma Bíblia aí que fala de caridade em vez de amor? A sua, irmã? Né? Ainda que eu falasse, não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tinha, é o verso 1, né? Então em algumas Bíblias não é amor que fala, é caridade. Por quê? Porque está falando do amor de Deus, é um amor diferente, é um amor racional. O Evangelho nos ensina a sermos racionais, não vivermos de sentimento. Então, o que muitas vezes nos atrapalha é porque nós só conseguimos sentirmos, ver, tocar. E o Evangelho nos fala que nós temos que crescer, como diz o verso 11, que é o que a gente vai ler. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quando eu era carnal, falava como carnal, pensava como carnal, agia como um carnal. Mas quando eu passei a ser espiritual, eu parei com as coisas de carnal. É isso que a mensagem está dizendo. Então, a pessoa fala em língua, mas não vive a caridade de Deus. A pessoa pega os bens dela e dá para os pobres, mas não vive a caridade de Deus. Então, ele dá vários exemplos aqui. Não sabemos sofrer. Estou dizendo nós, né? Mas digo assim, o homem carnal, né? O homem carnal. Vamos ler o verso 1. Tem tempo ainda, né? Vamos ler do verso 1 em diante. Ó. Ainda que eu falasse as línguas dos homens. O que é as línguas dos homens? É todos os idiomas. E dos anjos. Aí o povo inventou a língua dos anjos. Como se, querendo dizer assim, não, é outro idioma que eles falam, né? Então inventaram aí uma língua que... Qualquer coisa que ninguém entende é a língua dos anjos. Aí fica fácil falar em línguas, né, irmã? Vou falar qualquer coisa aqui, e aí é a língua dos anjos. Sou espiritual. Sou espiritual? Não sou. E não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como o sino, só fiz barulho. Só barulho. Verso 2. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então, dom de profecia, conhecesse os mistérios e todo o conhecimento. O que é o dom de profecia? A pessoa já
Já liga a profecia a profeta. O que o profeta do Velho Testamento fazia? Revelava o futuro. Então ela já quer falar do futuro, ela já quer adivinhar o que vai acontecer na sua vida. Eis que Deus manda te dizer que não é morte, é vida. Aí a pessoa vai lá e morre. Acontece toda hora isso. Não, que Deus me mostrou aqui que tem uma rosa do jardim que está pronta para ser colhida. E a pessoa é curada e fica bem, não morre. O falso profeta, fica profetizando errado. Não, mas tem aquele que acerta. Tem. Às vezes ele acerta, não acerta? Até um relógio parado acerta. Esse relógio, de vez em quando a pilha dele acaba, ele acerta 2 vezes no dia a hora. Ele acerta também. Irmão, eu preciso ser espiritual. Eu preciso andar em espírito. Porque senão, irmãos, eu vou ser um menino na fé. Vou ser um carnal. Eu tenho que ter a razão, a mente de Cristo. O evangelho, irmãos, ele é uma mente transformada. Ele é uma pessoa transformada no entendimento. Não é loucura, irmãos. Loucura não é evangelho. A loucura do evangelho, ela é loucura para os que se perdem, não para o cristão. Para nós é muito claro o evangelho. As pessoas têm que olhar e falar assim, esse povo é maluco, esse povo é louco, porque congrega 4 vezes por semana, não faz isso, não faz aquilo, perdoa, é manso, é misericordioso, não se apega aos bens materiais, não liga mais para as coisas dessa vida, só querem andar juntos, não liga mais para os familiares. Eles começam a falar, esse povo é maluco, esse povo é tudo doido, tudo fanático. O mundo, nós não, irmão. Eu não posso olhar uma irmã aqui começar a rodar aqui, a baiana dentro da igreja. Não, isso é loucura de Deus. Isso não é loucura de Deus, é da carne. Isso é falta de entendimento. E aí ele vai falar, verso 4. O amor é sofredor, é benigno. O que é sofredor? Quem é uma pessoa sofredora? Ela sofre? Se eu me machucar, eu sofro. Se alguém morrer, eu vou sofrer. Se um gato morre lá em casa, eu choro. Isso não é ser sofredor, né? Você sofre, mas não é desse sofrimento. É padecer, é sofrer pela fé. É sofrer e suportar. Sofredor, por quê? Porque o mundo não quer sofrer. Ele dá um jeito de sair do sofrimento. Não tem razão ali. Ele vai passar por cima do que for para não sofrer. Se ele precisar se corromper, ele se corrompe. Se ele precisar puxar o tapete de alguém, ele puxa. Se ele precisar fazer um cambalacho, ele faz. Para não sofrer. Mas o cristão não. Eu tenho que passar por isso, eu vou passar. Sofredor. É benigno, faz o bem. Viver com esse cristão aqui é só alegria, porque é uma bênção. As coisas acontecem, eu aprendo com ele, eu venço com ele me ensina, ele me aconselha, ele me exorta, ele me corrige, ele me reprova. É bom viver com ele. Ele é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita. Alguém que é aperfeiçoado no amor é assim. Todas essas características aqui. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. O que ele está dizendo, irmãos? Que muitas coisas são passageiras, porque são coisas da carne. Conhecimento, coisas que o homem precisa para essa vida. Mas quando o Senhor Jesus voltar, tudo vai ser transformado. Nós vamos viver uma vida espiritual 100%, habitando num corpo glorificado, sendo totalmente transformados. Até um novo nome, uma nova vida. E aí o que vai permanecer? O amor vai permanecer. Que é esse amor de Deus. Glória a Jesus. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de mim. Porque agora vemos por espelho em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, mas o maior destes é o amor. E no meio desse, irmãos, essa conversa aqui, essa parte da carta de Paulo aos Coríntios, está justamente falando de dons. Ele fala, olha, busquem os melhores dons. Eu vou dizer aqui, aí ele vem falar da caridade, do amor. E ele fala o que no final? Verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, mas o maior desses é o... Então ele meio que desconsidera os outros dons. Não é que não são bons, não é isso. Mas ele fala, tem que ter fé, tem que esperar, eu tenho que aguardar Jesus.
Nós partimos o pão aguardando Jesus, lembrando da sua morte até que ele venha. Eu tenho esperança, eu tenho que ter. Se eu não tiver esperança, é o que o apóstolo Paulo falou, se eu não espero Jesus ressuscitado, se eu não tenho essa esperança de ressurreição, eu estou fazendo o que aqui? É inútil a minha fé. Quem espera Deus só nessa vida é o maior miserável dentre os homens. O mais miserável. Por quê? Porque nós temos que ter esperança. E o amor, e esses três, mas o maior destes é o amor, é a caridade. Então, essa caridade que se fala aqui, quando eu começo a olhar esses atributos da caridade, eu vejo que eu tenho que se aperfeiçoar. Eu preciso ler, eu preciso meditar, viver, reconhecer os meus erros. Eu preciso ver que ainda tem inveja em mim, que ainda tem leviandade em mim, que ainda tem soberba em mim. Eu tenho que ver que eu suspeito mal, que eu irrito. Quem aqui não se irrita? Quem aqui não se ira? Quem que de vez em quando não dá um berro em casa? Quantas vezes não dá vontade de você esganar um? Torcer o pescoço de alguém? Mas não pode, não deveria. A palavra fala que antes de se pôr o sol, você já tem que ter se libertado disso. Isso é pecado. Mas eu vejo, só de ler, toda vez que eu leio esse texto, eu tenho que constranger a minha vida. Eu tenho que ficar constrangido, porque eu preciso mudar. Então, se nós entendermos isso, irmãos, e nós buscarmos essa perfeição do amor, buscarmos, como nós ouvimos no domingo, né? A palavra diz que eu tenho que ser perfeito como é perfeito meu Pai que está no céu. É o meu objetivo. Não posso me conformar que eu nunca serei. Mas meu objetivo, eu tenho que buscar esse objetivo. Então, irmãos, nós estamos meio borocochô. Todos nós, inclusive eu. Vamos colocar aqui nesse grupo. Vamos ser mais fervorosos. Vamos orar mais. Vamos inspirar uns aos outros. Inspirar. Trazer um texto, trazer uma pergunta. Trazer um... Olha só o que eu aprendi hoje. Bota lá no grupo. Chama um irmão. Eu entendi certo? Olha isso aqui. Olha que maravilha que eu entendi. Irmãos, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ter tanta revelação, tanta coisa maravilhosa, sem ter aprendido com ninguém. Quando eu conheci os irmãos aqui, eu já estava mais de um ano já sem igreja. E eu lia, eu começava a ver, aquilo me dava uma alegria tão grande. Teve coisas que eu aprendi, revelações que eu vi, só lendo. Então é importante os irmãos lerem o Evangelho, leiam a palavra. O Evangelho de João é tão rico, tão maravilhoso, tão bom. Então leiam. Ah, essa carta de Hebreus é muito difícil. Então pula ela, pega outra mais fácil. Aí a hora que você entender bem a outra, você pega Hebreus, pega Romanos. Mas é importante, irmãos, aproveitar as bênçãos espirituais que Deus nos deu. Que Ele nos deu todas. E a gente fica muitas vezes batendo na porta e pedindo só coisas materiais, irmãos. Nem é para gastar com deleites dessa vida. Às vezes não é só uma coisa que você precisa mesmo. Mas nós precisamos muito mais das coisas espirituais. Amém, irmãos? Vamos agradecer?